Olá, eu estou aqui hoje para contar para você um pouco da história da TV Claré. É aqui o coração da emissora. É na redação que nascem ideias, novos projetos e, por que não, sonhos. Sonhos como em 1990. No dia 7 de setembro, a cidade de Rio Claro passou a se ver na TV. Estava no ar o canal 19 UHF. Senhoras e senhores telespectadores de Rio Claro e região, a partir desse momento, definitivamente, a TV Rio Claro, canal 19 UHF, está no ar. Desde o começo já são 23 anos de trajetória. E nada melhor que reunir as pessoas que fizeram e que fazem parte dessa história para comemorar. Esse encontro, ele traduz ao mesmo tempo a simplicidade, a singeleza, mas todo o calor do coração que a gente tem para com todos aqueles que são nossos colaboradores, parceiros, aqueles que estão conosco durante todo esse tempo da história. A TV Claré, antes era TV Rio Claro. Ela começou em 1990 e eu tive a honra de colocar a emissora no ar no dia 7 de setembro, à 1h da tarde. Entra na sua casa, pede licença, pois daqui para frente estaremos convivendo com você e sua família. Neste momento, me é dada a oportunidade, na minha carreira de jornalista, de colocar no ar, pela primeira vez, quando Rio Claro entra na história da educação televisiva, da comunicação e do jornalismo definitivamente. Já começou tudo com improviso, porque era para ser inaugurada às 9h da manhã, mas com todas as dificuldades naturais da época, nunca ninguém tinha visto televisão, feito televisão, teve muito problema, então nós começamos à 1h da tarde. Nos noticiários, nas mesas redondas, nos debates, enfim, na programação da TV Rio Claro, canal 19 UHF, agora a sua televisão. E a partir daí vem numa sequência, numa crescente, onde todos trabalham e buscam sempre fazer aquilo que é necessário para o bom jornalismo, para o jornalismo decente, o jornalismo honesto. E na TV Rio Claro não foi diferente. Era tudo improviso. O estúdio, atrás, nos primeiros meses, tinha uma janela onde a gente cobria com papelão, porque os carros passavam na rua e fazia barulho. Tinha o famoso Gillette Press, não sei se vocês sabem o que é isso. O Gillette Press é aquilo que a gente corta notícias de São Paulo, do interior, de outras notícias importantes para reproduzir no jornal. Mesmo assim, nós fazíamos um jornal de 1h. Começávamos a preparar o jornal às 5h30, 6h da manhã, para ir ao ar às 11h da manhã. E eu fazia polícia, eu fazia social. Nós vamos agora iniciar a nossa fase especial do Rio Claro e Notícias e na minha posição, na minha situação aqui dentro da TV Rio Claro. Nós vamos aproveitar e chegar aqui e conversar com os bombeiros. Bom dia! Bom dia! E aí, muito trabalho aqui? É um pouquinho, né? Isso acontece constantemente aqui em Rio Claro. Isso, além de ser crime, é punido pela polícia que está de olho nesse pessoal. Foi um trabalho gostoso, foi um trabalho difícil, foi árduo,
teve muito problema e hoje a TV Claré exerce a função de jornalismo com decência, com humildade, mas com muita honestidade, um jornalismo puro, correto, sem manchetes estardalhaçosas, sem manchetes que levem a pensamentos diversos, mas um jornalismo puro. Essa é a função da TV. São 343 quilômetros. É o grupo Cordel do Fogo Encantado. Tudo começou com o esporte. Depois do título de campeão paulista em 1987, o basquete de Rio Claro começou a despontar nos anos 90. E é justamente nesta mesma década que nascia a então TV Rio Claro, hoje TV Claré. E a TV Rio Claro e o esporte é uma parceria que você sabe, deu certo. E para falar um pouco disso, desse início da TV Rio Claro, está ao meu lado Luiz Camargo, ele que foi um dos precursores do esporte na televisão em Rio Claro. Luiz, prazer tê-lo aqui com a gente. Como é que era nessa época a transmissão esportiva, as reportagens esportivas? Era muito diferente do que é hoje, né? Foi uma grande dificuldade no começo, né? Porque a gente fazia o esporte amador, o basquete, o futebol salão, o carnaval de rua. E tinha aquela dificuldade que você ia nos campos de futebol, você tinha que fazer aqueles laje, ou montar um tripé de madeira, e tinha muita dificuldade. Então, problema de fiação, e era aquela dificuldade. Então, mas assim a gente conseguia, né? Fomos fazer finais aí de futebol salão em Jundiaí, o basquete lá em Ribeirão Preto, em Limeira, né? Depois o biscoito também começava junto a fazer aquele trabalho com a gente. TV Rio Claro, canal 19 UHF. O esporte rio-clarense comentado por quem conhece esporte. A gente gravava os jogos, era eu mesmo que gravava. Começou também com um amigo aí, o Luiz, né? Ele que começou a gravar o basquete e logo eu cheguei. Eram os próprios equipamentos de vocês, né? Era todos os equipamentos da gente. A TV na época ela tinha o transmissor. Eu tinha minha própria câmera, eu tinha uma Panasonic, mas a gente viajava. Eu ia com meu carro, o professor Aldo Zotarelli ajudava a gente na parte de gasto, né? Num lanche, num almoço. E eu tinha essa câmera que a gente usava externa. Hoje eu sempre brinco com vocês aí que vocês chegaram, já sentaram na janelinha, gente. Na época, era na época da manivela, fazia funcionar as coisas, né? Era uma câmera só, um microfone só para 5 pessoas sentadas falando de futebol. Né? Hoje tem 4, 5 câmeras, microfone sem fio. Na época era microfone com fio e um só, então era muito difícil. E nós tínhamos aqui uma equipe sensacional, o Edmundo Silva, né? Uma das maiores vozes do Brasil, do rádio, eu digo do Brasil mesmo. CESP, bicampeão da Liga Nacional, uma ponte aérea! E também o filho dele, que trabalhava muito bem, o Edmar Ferreira. Nós tínhamos o Tarcísio Bortolozzi, uma inteligência fabulosa também como comentarista. Tínhamos o Moacir Martins, e também todos eles do início da TV, eu, e enfim, uma gama de pessoas que trabalhou bastante. E o esporte de Rio Claro que temos não estava no auge, mas estava bem, estava indo e havia bons comentários, havia bons programas. A gente fazia com muito prazer, só de saber que quando estava lá na 29, ainda a gente comentava naquela época com o professor, o pessoal falava TV chuvisco, que a gente não tinha retorno, mas quando você ficava de plantão na Avenida 29, que era lá o estúdio, e tinha o programa de esporte que você fazia perguntas por telefone, e você naquela época tinha 120, 150 ligações para fazer perguntas para o pessoal que era entrevistado. No mesmo programa? No mesmo programa, que era... como o basquete era gravado, né? Depois passava o tape. Mas a gente comentava nos campos, nas quadras aí, e todo mundo, mesmo com o problema que tinha da imagem, que não tinha recurso,
todo mundo assistia. E você sabe que a televisão é um veículo que arrasta uma multidão, né? E todo mundo participava e gostava, mas era o início, foi com dificuldade que começou a TV, mas sem dúvida nenhuma fazia um programa muito bom relativo ao esporte de Rio Claro. Boa noite, Silvia. Tudo bem? Boa noite, Moacir. Realmente a gente está trabalhando desde as 8 horas da manhã com o primeiro boletim informativo, né? Nós começamos às 8 da manhã. E quem conta um pouco pra gente como tudo começou aqui na TV Claré é a jornalista Silvia Venturoli. Silvia, como era se fazer um telejornal onde as pessoas estavam acostumando a se ver na TV? Olha, fazer o jornal naquela época, por exemplo, eu cheguei aqui na TV Rio Claro ainda, né? Depois passou a ser TV Claré, em 1994. Então, vocês imaginam, em 94 não existiam todos os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Então, era assim, era um desafio muito grande, porque eu vinha do jornalismo escrito, né? Eu vinha do Diário do Rio Claro, e para você fazer televisão naquela época, aqui uma televisão local, que tinha 4 anos apenas, né? Em 1990 foi quando ela foi criada, e vinha, assim, como você falou, solidificado em cima do esporte e de alguns outros programas de entrevista, né? E também o João Picolin, que na época também já trabalhava aqui, ele também já tinha idealizado e montado o telejornal. E a gente junto desenvolveu uma técnica nossa, por exemplo, contar o tempo. Hoje você tem um computador, você tem todo um programa que te dá o tempo. A gente não, então a gente tinha que fazer um jornal de 1 hora e tinha que contar tudo. Como se eu fazia conta no dedo, a gente contava também naquela época assim. Hoje você tem a teleprompter, né? A gente passava as tripas. Então a gente redigia tudo, cortava tudo, colava uma atrás da outra, da forma como a gente queria. O jornal, que o jornal saísse, aí era um espelho e você ia passando, né? Você ia passando e o apresentador você tinha que acompanhar né? O que o apresentador falava, você ir junto com ele, para não errar, né? Mas era assim, eu acho que era uma época muito boa, porque você dava vazão à criatividade, à vontade. Você não tinha o que você tem hoje, né? O recurso tecnológico. Mas tinha muita gente boa, muita gente criativa, e a TV ali começava a tomar uma forma diferente. Aí você me pergunta como chamar a atenção em cima da TV Claré, antigamente TV Rio Claro. Colocando quem? A população. Então a gente fazia muito de sair para a rua e mostrar a cara da população rio-clarense. E isso foi fazendo com que cada vez mais a população fosse tendo a TV Rio Claro e a TV Claré na sua casa, no seu modo de viver, no seu jornalismo, as notícias locais, né? Rio Claro se veste de verde e amarelo para a estreia do Brasil na Copa. Vagas do Bahia podem ser reduzidas. O telejornal Rio Claro começa agora. A credibilidade, então, é gerada em cima do quê? Da população. Então, um contato direto com a população. A gente saía muito fazer rua, fazia muita entrevista. E quanto mais a gente colocava o rosto de cada das pessoas dentro da televisão, mais a gente ganhava credibilidade, mais as pessoas conheciam e difundiam a TV. Você citou as tecnologias que não existiam. O computador chegou só em 1996 para vocês aí auxiliarem nesse trabalho? Eu acho que foi um pouco mais ainda, viu? Disso eu não lembro bem a época, mas a gente tinha a máquina de escrever, ainda eu fazia na máquina de escrever. Eu redigia o telejornal inteirinho na máquina de escrever, daí a gente cortava nessas tripas. Eu acho que chegou mais por volta de 96 os claretianos assumiram a televisão, acho que é por volta de 98, mais ou menos, que começa a dar, aí chegam os computadores, né? Aí em 2000, que aí começa a questão da regionalização, começam os investimentos mais pesados, e hoje tem tudo isso, né? Que é muito gratificante você ver que você participou da história
que você fez parte lá, né? E hoje você vê isso aqui com todo esse aparato, com gente, né? Cada vez gente, profissionais de melhor qualidade, isso é muito bom. Com tantos anos de trabalho na TV Rio Claro, tem muita coisa, muita história para contar. Tem algum fato marcante, alguma coisa engraçada que você pode revelar para a gente? Ué, tem muito fato, tem muita coisa engraçada, sabe? E a gente está até falando lá com o TG, né? Que mais ou menos da época, tem muita coisa engraçada. Por exemplo, teve um carnaval e que a gente fazia a cabo, né? Descia, não tinha o link que vocês hoje, que a gente usou, eu cheguei a usar também um link e tal. Então você puxava o cabo daqui na Visconde do Rio Claro e a cabine era totalmente aberta, né? Você narrava o carnaval vendo tudo ali como se fosse um rádio, né? Você não tinha a vedação de som, então era tudo na raça. E tem dois fatos engraçados, eu não me lembro o carnaval de que ano foi. Eu sei que a escola de samba vinha vindo e a gente não conseguia colocar a TV no ar, porque tinha alguma... Eu não lembro bem tecnicamente o que era. Eu sei que eu falei, pelo amor de Deus, vai, isso aí vai ou não vai? Aí a escola apontou, aquilo ali, foi como se... Foi para o ar, daí todo mundo falou, nossa, respirou aliviado que aquilo que entrou, né, no ar. Também, nesse mesmo carnaval, acho que no final... do primeiro ou segundo dia de desfile, porque tinham mais de desfiles, né? Não era só um dia, acho que eram 3 dias de desfile que a gente narrava desse. Aí um apresentador falou assim, terminou tudo, falou, bom, agora a gente vai tomar a gente tinha feito uma parceria, nós vamos tomar uma canja para se refrescar. E aquilo ficou na história, né? Tomar uma canja para se refrescar. Então, são coisas assim. Mas tem coisa muito, né? Não dá para se lembrar tudo, mas tem muita coisa gostosa, né? Para se lembrar, muitas lembranças boas. No próximo bloco você confere como começaram os programas religiosos e também as coberturas sociais aqui na emissora.